Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando para você com aquela resenha esperta da Vasco TV e tem muita coisa para falar, galera. Uma coisa é certa, eu estava comentando com um amigo meu hoje, o Vasco de campo, o time não entretém o torcedor, né? Sempre uma notícia ruim, jogos difíceis de assistir. Agora, meu amigo, o que acontece nos bastidores, política, meu amigo, isso é o maior entretenimento que tem. Se você tem estômago para isso, a gente vai falar um pouquinho disso nesse programa. Questão do VAR, meu irmão, tá repercutindo fora do Brasil. O Vasco vai para cima, vai pedir a anulação do jogo e a gente vai falar qual vai ser a argumentação do Vasco nesse pedido e quais são as consequências, talvez, dessa anulação do jogo, né? Tem gente dizendo até que se não for anulado, o campeonato pode acabar no tapetão, galera. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a renovação de um jogador com uma multa milionária, galera. Outra coisa, alguns jogadores do Vasco estão sendo cogitados de não jogarem mais até o final do campeonato, simplesmente serem cortados do elenco. Eu vou dar minha opinião sobre isso e muito mais aqui, depois da vinheta da Vasco TV. Segura aí. Concorra a uma camisa oficial de jogo do nosso Vascão. É o sorteio Amo Vasco TV. Para saber mais, acesse o Instagram Amo Vasco TV e veja o post da promoção. O link tá aí na descrição do vídeo. Não fique fora dessa, galera. Galera, tô de volta. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. É muito importante para a gente da Amo Vasco TV. Quando você dá o like, leva esse vídeo a mais vascaínos. Então dá essa força aí de graça, galera. Senta o dedo no like aí para ajudar esse vídeo a rodar mais aí no YouTube, beleza? Se você é novo no canal, já curte o canal, já ativa o sininho. Ativando o sininho, você recebe a notificação quando sai um vídeo novo. Todo dia pela manhã eu estou trazendo um vídeo. À noite o Felipe, a gente também entra com plantões durante o dia, se acontecer alguma coisa de especial, né? A gente tem o Antes da Bola Rolar, que é uma live pré-jogo, tem o pós-jogo também, então, ó, conteúdo legal para você. E aquela coisa que eu sempre falo, de vascaíno para vascaíno, né, galera? Esquece aquela coisa de mainstream, TV aberta, TV fechada, que a gente passa o dia inteiro lá querendo ver Vasco, e quando chega na hora do Vasco, 1 minuto e meio, 1 minuto, e ainda fala um monte de abobrinha, né? Então, vamos dar uma força no Vasco TV, beleza? Galera, eu queria falar sobre essa repercussão do VAR, né? No domingo a gente teve um problema grave, né, galera? Uma sacanagem que fizeram com o Vasco, né? De um lance do primeiro gol do Internacional, né? Onde o VAR não estaria com a linha calibrada, né? E depois que aconteceu essa situação, né, houve uma discussão se era para anulação de jogo, se o Vasco deveria tomar alguma atitude. Muitos disseram que o árbitro é que tem, nessas horas, existe uma regra que a decisão do árbitro é a decisão que deve ser validada, né? E aí eu até estava conversando com alguns amigos meus sobre essa situação da decisão do árbitro, né? Que não é só do árbitro, é do árbitro e da sua equipe. O que está acontecendo é o seguinte, com o VAR, galera, muitas vezes o bandeira não levanta a bandeira porque ele sabe que o VAR vai olhar. Então, assim, mesmo que o bandeira veja uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente o bandeira nem levantou a bandeira porque ele sabe que o VAR vai checar se houve ou não o impedimento. Então, isso é uma situação muito grave, né? Uma vez que há um dano direto nesse caso. E como é que o Vasco, que já decidiu que vai entrar no STJD para pedir a anulação do jogo, como é que o Vasco vai argumentar isso, uma vez que existe previsto na regra do VAR que se houver falha no equipamento, a decisão do árbitro é a que vale. O que o Vasco vai fazer é o seguinte, o Vasco vai tentar provar que o jogo começou
com o VAR não funcionando. E aí é uma situação nova que não está prevista na regra, porque uma vez que essa é uma ferramenta necessária, não existe jogo sem VAR no Campeonato Brasileiro. Se você for jogar, por exemplo, tem vários estádios que não podem ser usados em um campeonato como o Campeonato Brasileiro, porque não cabe o VAR. O VAR não consegue trabalhar nesses estádios, então eles são cortados. Por quê? Porque não existe a possibilidade de haver um jogo de futebol nesse campeonato que não possa ser utilizado o VAR. Então não é uma falha ali do momento. Se for comprovado que a falha já era antes da bola rolar, pode haver-se uma nova situação e o Vasco conseguir a anulação desse jogo. É essa a argumentação que o Vasco vai levar, usando diversas situações como pedido, praticamente a ordem da CBF, para que o Vasco tirasse a câmera da Vasco TV, que está lá todo jogo, dizendo que o Vasco poderia ter alguma imagem que o VAR não tivesse e geraria uma confusão. Como é que eles sabiam que poderia gerar uma confusão? O Vasco quer tentar, através dessa informação, provar que o VAR não estava funcionando quando o juizão deu o apito inicial do jogo. Galera, é difícil provar. Eu acho que é uma situação, eu como vascaíno, né? Acho que se fosse só o Vasco nessa situação, o Vasco não teria chance nenhuma, uma vez que o Vasco vem sendo prejudicado rodada a rodada. Tem mais de década que o Vasco vem sendo feito de palhaço dentro da CBF. Do STJD, então, é brincadeira. Quantas situações a gente já teve do STJD dando tapa na cara do Vasco e dando decisões esdrúxulas contra o Vasco. Só que essa situação é uma situação diferente, porque não envolve só o Vasco. Envolve o Vasco e envolve também a briga pelo título, onde a gente tem Flamengo, onde a gente tem São Paulo e a gente tem o Internacional. E para você ter uma ideia da situação que está se criando, essa situação super negativa já está repercutindo inclusive fora. São vários os veículos de veiculação de notícias que já estão dizendo que o Campeonato Brasileiro é uma vergonha e está maculado por causa desse tipo de erro, né? Inclusive trazendo à tona até aquele erro do VAR no jogo Atlético Mineiro e São Paulo, onde a CBF admitiu o erro da linha do VAR. Então, assim, o VAR no Brasil, o que a gente já sabia lá atrás como torcedor, hoje já está escancarado que o VAR no Brasil não funciona. Pra você ter uma ideia, o jornal espanhol AS publicou: escândalo no Brasil. Essa era a chamada da notícia. Então, assim, já rodou o mundo, o Vasco vai para cima, né? Nas próximas 24 horas o Vasco vai estar protocolando essa entrada no STJD e vamos ficar de olho aí para ver o que vai dar. E galera, realmente, até vamos ver com que velocidade vai ser julgado isso, né? Porque domingo já tem jogo, na quinta-feira já acaba o campeonato. E aí, cara, acabar o campeonato, Internacional campeão. Você imagina, depois do campeonato, o STJD diz que tem que voltar ao Vasco Internacional. Que loucura, galera, que loucura, que loucura. E já tem gente falando até em tapetão, se o STJD não voltar ao jogo, o Vasco ir para a Justiça Comum, junto com o Botafogo, com o Coritiba, com vários times, e a coisa melar de vez. Realmente, eu acho que tudo isso, né, só expõe o quão fraca é a CBF, né? A CBF que detém tanta grana. Eu fiz um programa há pouco tempo atrás aqui falando o porquê, né? Tentando entender o porquê da arbitragem no Brasil ainda ser amadora, uma vez que a CBF gira tanto dinheiro, poderia profissionalizar a arbitragem, né? E eu cheguei à conclusão que de repente é para manipular, né? Para cá, para lá. A gente já viu alguns times batendo de frente com a CBF e depois disso tendo algumas arbitragens, no mínimo estranhas, vamos assim falar.
Então, assim, no Brasil a coisa é muito estranha, fica tudo no escuro e cada um pensa o que quiser. E a gente está de olho para ver no que vai dar essa situação. Eu apoio o Vasco ir até o STJD, eu apoio o Vasco fazer barulho, porque chega de tomar tapa na cara. Toda vez que a gente entra em campo, o Vasco é prejudicado e a gente não aguenta mais. O torcedor, o jogador, os diretores, o Vasco tem que se unir e partir para cima desses caras e fazer barulho, nem que seja para bagunçar o campeonato. Galera, o atacante Marcos Dias do Sub-20, enfim, renovou o contrato, né? Ele que vinha numa dificuldade de renovar, uma dificuldade imensa de renovar, né? No passado recente a gente teve alguns outros com muita dificuldade de se renovar com o Vasco, mas enfim, o Marcos Dias, que veio do Palmeiras, um garoto muito bom de bola, já vi jogar, artilheiro, né? Artilheiro do Vasco, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Ele renovou e a multa dele para a Europa, galera, 40 milhões de euros. Hoje vai dar em torno de 260 milhões. Eu acho que o Vasco tem que testar esse menino na frente, cara. A saída do Vasco está na base. Vamos botar esses meninos aos poucos para subir, ver como é que eles se comportam treinando nos profissionais. Quem sabe o Marcos Dias em breve não vai estar metendo gol pelo Vascão aí. Vamos ficar de olho nele, hein? Agora falar, galera, uma situação que está rolando aí. Alguns veículos de informação falaram sobre, a internet também tá borbulhando com essas histórias de que de repente Colo Gil, Carlinhos, Fernando Miguel e Leandro Castan não jogariam nesses últimos 2 jogos do Vasco e não jogariam mais no Vasco, né? Eu queria dar minha opinião sobre isso. Minha opinião é que faltam 2 jogos, né, galera? Eu não vejo como afastar qualquer jogador que seja, inclusive o Colo Gil, que foi o jogador que fez aquela situação grotesca, né, no jogo contra o Internacional no final ali, onde ele para na marcação. Porém, não foi só ele, né? A jogada toda começa com um erro bizarro do Martim Benítez, que não volta também. Então ele se iguala ao Colo Gil nessa situação, né? A gente ainda tem o Neto Borges e o Carlinhos que ficam olhando simplesmente a jogada inteira acontecer, né? Então tem essa informação, o Fernando Miguel e o Leandro Castan não estão jogando bem, de repente poderiam ser sacados. O Leandro Castan até entendo assim, que poderia ser sacado e ficando no banco para o Ricardo Graça jogar no seu lugar, seria simplesmente uma decisão técnica, né, galera? O Fernando Miguel, cara, vem até agarrando bem, né? Eu não acho que o Fernando Miguel saindo e colocando agora o menino Lucão mudaria muita coisa. O Lucão é um menino, né? Houve uma falha grande do Lucão na derrota para o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Eu não acho que seria o momento do Lucão entrar agora, né? O Carlinhos jogou titular no último jogo. Gosto do Carlinhos? Não gosto. Toda vez que eu vejo a carinha dele, aquela carinha de mar, sebo do caramba, andando em campo, eu não gosto dele não. Mas o que vai melhorar afastando o cara do grupo? E o Colo Gil também, cara. O Colo Gil estava tentando de todas as formas ali, no final deu aquele mole, mas assim, o dano psicológico no grupo, o grupo está com um psicológico muito baixo. Por exemplo, Martim Benítez e Germancano são super apegados ao Colo Gil. Então, assim, a minha opinião é o seguinte, a não ser que tenha algo realmente que a gente não saiba, né? Que esses jogadores estejam laranja podres dentro do grupo, eu não vejo por que afastar esses caras do elenco. Faltam 2 jogos, acabou o campeonato, pronto, vamos ver. Colo Gil, não joga mais, vamos te emprestar para não sei aonde. Castan, proposta para você do Corinthians, vai jogar em São Paulo. E aí em diante. Agora, afastar os caras agora, num momento onde o Vasco, galera, o Vasco não precisa mais de apontação de dedo um pro outro, tacação de pedra, mesmo. Isso daí é para depois do campeonato. Agora, nesse momento, galera, a não ser que esteja acontecendo algo que a gente não tem informação. Aí já seria uma outra situação que, de repente, se os caras estiverem jogando contra e o caramba, aí tudo bem, aí afasta todo mundo mesmo, bota o Junior aí para jogar
e vamos na raça e na coragem. Agora, se não, eu não vejo por que fazer esse tipo de coisa. O Vasco tem a semana inteira de treinamento, galera. A gente viu um Vanderlei Luxemburgo também muito abalado na entrevista do pós-jogo, né? Eu acredito que ele vai tentar alguma mudança para esse jogo contra o Corinthians, né? Não sei se jogar todo atrás seria a coisa certa a se fazer, uma vez que o Corinthians também não tem muito volume de jogo, né? E é um jogo que o Vasco precisa pelo menos empatar, né? E a gente sabe que para empatar não dá para ficar todo atrás, que toma um gol e o Vasco tomando um gol abaixa a cabeça e não consegue reagir. Então vamos ficar de olho aí nas informações, início da semana, né? E qualquer novidade a gente traz aqui para você, beleza? Ó, chegou até aqui, não deu like ainda? Senta o dedo no like, galera. Ajuda a gente a levar esse vídeo a mais vascaínos e a gente está de volta hoje à noite com o Felipe para a resenha noturna, beleza? Ó, saudações vascaínas, um abraço.